Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Hoje, quinta-feira, e quinta-feira é dia de a gente estar aqui com o nosso No Divan da Rede, que acontece a partir das 10 da manhã, né? Toda quinta-feira esse bate-papo do nosso querido amigo doutor e pastor Egnaldo Pinheiro, diretamente daqui agora de Samambaia Síria, né? Continua aqui em Brasília, no Distrito Federal e tal. Bom dia, doutor Egnaldo. Bom dia, tudo bem? Tudo em paz? Bem, tranquilo? Tudo em paz, tudo tranquilo, com um pouco de chuva pelas madrugadas aí durante esses dias, mas vai melhorando, né? Depois pois é. Um sol bonito, né? Pois é, rapaz. Bom. Olha, essa semana tá sendo, né, desse jeito, né? Aliás, desde a semana passada, chovendo todos os dias, né? Graças a Deus. Eu costumo falar aqui para os nossos queridos ouvintes que, na verdade, a gente gosta, eu particularmente gosto muito quando tem chuva aqui em Brasília, né? Porque Brasília às vezes passa até 5 meses sem chover, né? E então assim, e aí sem chuva, meu irmão, hoje Brasília já tem mais de 3 milhões de pessoas, o Distrito Federal, né, melhor dizendo. E então os mananciais têm que estarem bem abastecidos mesmo. Então eu não acho ruim quando chove, não. Claro que a gente fica preocupado quando tem aquelas chuvas de uma vez, chuva muito forte, com muitos ventos e tempestades e trovoadas e tal. Aí não é legal não, né? Mas a chuva normal acontecendo todo dia, eu particularmente acho bom, né? Porque vai encharcando a terra, lençol freático e consequentemente os mananciais, né? Para poder estar abastecendo ao Distrito Federal durante todo o ano, né? Porque se não for assim, aí tadinho de nós. Verdade. Isso é prova de grande abastança, né? Isso é muito bom. Pois é, e graças a Deus, então, pelo menos dezembro tá assim. Dezembro tá, essa semana e a semana passada tá chovendo praticamente todos os dias, né? Dá uma estiadinha de manhã e tal, ou então chove de manhã e à tarde, estia à noite, madrugada começa de novo. E tá assim, pra glória de Deus. Muito bem, mas doutor Egnaldo, e por aí, tá tudo bem? Tudo em paz? Barra Mansa, tudo na bênção? Barra Mansa até então parece que tudo na bênção. Diz a filha que andou fazendo um calor à noite lá, mas sim, choveu depois também e abafa, né? Porque lá é bem úmido já, né? Sim. E fica a saudade, né? A gente fica querendo ir lá ver como é que tá um pouquinho, mas vai chegar o dia. Tá certo. Natal vai passar por lá, não? Natal, Ano Novo? Tudo por aqui, por enquanto, né? Por aqui, né? Então tá certo. Muito bem. Então, o Rio de Janeiro continua lindo, deixa ele por lá, daqui a pouco a gente vai lá dar uma olhada nele. Muito bem. Mas, doutor Egnaldo, então conta pra gente, hoje nós vamos estar falando sobre... Hoje nós vamos mudar um pouco o foco, pastor Elber. Temos falado sobre... falamos na semana passada sobre a fibromialgia, falamos sobre lúpus, que são doenças autoimunes, né? Conhecidas como doença autoimune. E aí pretendemos futuramente falar sobre os cuidados psicológicos com a doença autoimune, com a pessoa que tem o diagnóstico da doença autoimune. Porém, estamos chegando no Natal, olha que maravilha, né? Chegamos em dezembro, já daqui a alguns dias, no sábado, já é véspera de Natal, domingo Natal, e a pergunta, né? Ou seja, que vem para refletirmos nesse momento, pensarmos um pouco hoje, dezembro, final ou recomeço? Como lidar com suas emoções? E no próximo encontro, aí sim falaremos em férias, o que fazer, né? Que chegou a turma agora, está encerrando, né, esta semana, aqueles que ainda ficaram de segunda nota, os alunos ali, terminando seu período letivo, as formaturas, os pais agora com os filhos em casa, e vem todas aquelas questões de final de ano, a correria do final de ano, né? Porque não há um final de ano que a gente não diga que está correndo. Mesmo no tempo da pandemia, tentamos fazer alguma coisa, né? E chegou agora o tempo de pensarmos. Dezembro, é final ou recomeço? Como lidar com suas emoções? Pensando nisso, já introduzindo o assunto, pastor Elber, quando coloco o final, porque se olharmos na data, ou seja, se olharmos no mês do calendário, é o final de um ano, estamos encerrando um ano, terminando um ciclo, e
vamos começar um novo em breve. E a pergunta é justamente isso: como que você, meu ouvinte, cada um dos nossos espectadores estão aí, né, nos acompanhando nessa rede 316, junto com os nossos amados, o que você está vivenciando nesse momento? Final ou recomeço? O que você tem pensado? Como que estão as suas emoções? Essas vai basear assim o nosso comentário, o nosso momento de bate-papo nesta manhã, pastor Elber. Muito bem, então tá aí. Vamos estar ouvindo um pouco. Aliás, fim de ano, né, doutor Aguinaldo? Eu lembro de uma pessoa que gostava de comentar que normalmente fim de ano, ele particularmente, ele era meio bolado, né? Uma pessoa que a gente conheceu. Ele era bolado com fim de ano porque ele dizia o seguinte, que normalmente fim de ano é quando o povo que tem aquela tendência a alguma dependência química, né, ou de álcool ou de drogas e tal, ele normalmente é a época da recaída, né, porque bate a deprê ou bate a fissura pelo fato de estar naquele momento festivo e tal, e parece que a reincidência disso é muito grande, né, principalmente fim de ano do povo que estava tentando se libertar de alguma forma, né? Vir de repente e bater aquele desejo, aquela vontade ou aquela saudade de alguma coisa ou de alguém, e aí o cara quer partir para de novo voltar a consumir, né? Ou a droga ou o álcool, enfim, né? Mas eu queria, antes de estar até mesmo já fazendo perguntas para o senhor, eu queria que o senhor nos introduzisse então a esse bate-papo, a esse assunto de hoje, para depois eu seguir aqui dentro desse raciocínio também e fazer aqui algumas perguntas para o senhor. Por favor. Isso aí, trabalharmos esse bate-papo, e hoje é o momento de podermos avaliar tudo isso. O que me fez pensar sobre esta temática e trazer até o fato de que a nossa vivência, né? Cada pessoa de maneira especial, ela traz os seus sonhos, ela traz os seus momentos para poder refletir, e chegamos e vamos chegando a um final de ano, e nesse final de ano tanto quanto diferente. Tenho ouvido algumas pessoas até comentarem, né, que parece que 2020 não acabou, parece que vai terminar, né, a gente entrou naquele ciclo de pandemia e tudo isso, mas muito antes. Eu já ouvia comentários, algumas pessoas, e talvez você que esteja nos ouvindo, possa até já ter pensado dessa forma, ou ter essa sensação, esse sentimento, em que muitas pessoas chegam em dezembro, vai chegando próximo do Natal, começam aquelas músicas natalinas que não estão tantas igual antes, e a pessoa fala assim: olha, eu não gosto de Natal, eu não gosto de dezembro, eu não gosto de final de ano. O que tem acontecido? E isso nos faz pensar sobre o que tem mexido com você. Quais são as emoções que são evocadas neste momento em que você chega ao término de ano, e nesse término de ano você tem que dar conta de um ciclo que está se fechando, e ao mesmo tempo desse ciclo que está se fechando, do que você planejou, do que você conquistou ou deixou de conquistar, ou se está sendo mais um término de ano como qualquer outro para você. E muitas vezes as pessoas acabam, desde o menor, desde a criança até o adulto, ele traz um sentimento ali, seja o adulto daquilo que vivenciou na sua infância, seja perda, seja falta de conquistas, e principalmente aqueles que olham e falam assim: olha, eu não gosto de Natal. O que é o Natal, né? E aí nós estamos pensando aqui neste momento, não só a questão de ouvirmos as músicas natalinas, de sabermos do nascimento de uma pessoa em que, a partir do seu nascimento, veio o calendário cristão, a partir que todos conhecem o nascimento de Jesus, e aí começa toda a história. A partir, nós vemos que o calendário ele é modificado, é antes de Cristo e depois de Cristo, então nós vemos essa questão que muda, e tudo isso mexe com a gente. Então, algumas pessoas não gostam ou não conseguem lidar por questões, sejam elas emocionais também, que vão incluir, sejam religiosas, sejam contextos de dificuldades que passaram na sua história, de não conquistas, ou outros que perderam o sentido em si. Então, a realidade é pensarmos nesta manhã
sobre esse tema e você poder parar e pensar o que está sendo para você esse dezembro. É um final de tudo aquilo que você desejava que acontecesse, que não aconteceu, ou você está cansado e você está desanimado, está abatido, ou é um final que você pode dizer assim, olha, conquistei, eu consegui, na medida do possível, estou fechando esse ciclo e penso no outro, ou é um recomeço em que você perdeu muitas coisas, você tem que trazer de volta lembranças e reconstruir, porque o recomeço é muito mais difícil do que começar alguma coisa, né? Porque o recomeço você tem que lidar com as questões daquilo que você não deu conta, de que você não conseguiu resolver, com os prejuízos que às vezes vêm, que nos afetam, e ali buscar força, buscar restauração, cuidado para poder ter novamente propósitos, sonhos e dar continuidade na história. Como é que você está vivenciando este momento? E este assunto, desta forma, o que te traz à memória? Qual o sentimento que está aí no seu coração? Você pode depois mandar para a gente as perguntas, pode mandar o seu comentário, vai nos ajudar muito também, e assim a gente vai, no próximo programa, trazendo, sem citar o seu nome, pode ficar tranquilo em relação a isso, né? E o pastor Elber vai passar o contato que você pode mandar a sua mensagem daqui a pouco para a gente aí. Muito bem. Então, para você que está ligado aqui na Rede 316, 11 9 3003 0316, esse é o nosso WhatsApp. 11 9 3003 0316. Esse é o WhatsApp da rede para você estar mandando aí a tua pergunta, o teu comentário. E na próxima semana, o doutor Aguinaldo vai estar respondendo a você aí, então, na próxima edição, né, do nosso No Divã da Rede, que acontece toda quinta-feira aqui na 316. Muito bem, doutor Aguinaldo, então vamos lá. A primeira pergunta, né, que eu queria assim já fazer para o senhor, o senhor até comentou aí a respeito de que as pessoas, né, normalmente fim de ano, ou é uma lembrança, ou uma lembrança boa ou ruim, né? Que ambas as coisas fazem com que as pessoas tenham atitudes, né? Nesse momento da expectativa das festas de fim de ano, né? E aí eu queria perguntar, a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte: é normal a gente de repente se sentir melancólico, entristecido, né, assim, a ponto de... Porque o caso de que algumas pessoas fazem é isso, a melancolia ela é tão profunda a ponto de o camarada às vezes voltar a fazer coisas que podem lhe trazer ou que lhe traziam prejuízos, né? Você acha que é normal, eu consigo fugir dessa melancolia? Como que eu faço para controlar isso? Interessante a pergunta, pastor Elber. Se eu me delongar ou fugir um pouco dela, depois você me traz aqui para o real, né? É importante. Mas é interessante porque justamente essa melancolia, essa nostalgia de algo que está terminando, quando começam aquelas músicas, hoje eu não vejo tanto, né, mas pelo menos lá no interior, lá no Rio de Janeiro, a gente ficava ouvindo, se colocava aquelas caixas de som nos postes e ficava aquela musiquinha natalícia e o comércio demandando muito ali para que as pessoas pudessem estar comprando. E a sensação que muitos têm e aí por isso que a gente fala que vai variando de pessoa para pessoa. Por exemplo, você vai encontrar alguns que vão sentir saudades e essa melancolia porque quando chegava no final do ano era aquela grande festa em família, e hoje, ou seja, vai chegando isso em todos os anos, em todos os tempos, não só exclusivamente porque houve a pandemia, porque foi esse tempo atípico que nós vivenciamos, mas as pessoas iam vivenciando que ali saudades de alguns entes queridos, de pessoas que tiveram contato, outros que já estão vivos, mas casaram, estão longe, né? Conforme o pastor perguntou comigo, né? Vai passar aqui ou vai passar no Rio de Janeiro? Eu tenho uma filha aqui, tenho uma filha no Rio, então vamos passar por aqui. Esse é o momento, mas gostaríamos de estar lá, sim.
Então vem esses sentimentos daquelas pessoas que você tem o afeto, o cuidado e costuma assim vivenciar isso. Eu quero só puxar um pouco no primeiro comentário que o pastor fez e chamou muita atenção, né, quando o pastor citou uma pessoa, um amigo, que falou que nesse período é onde que muitos adictos eles recaem, né? E realmente nós encontramos muitos que têm até medo quando chega esse período de festas, porque têm o medo de recair também. E eles estão trabalhando, estão no começo, estão vivenciando isso. A questão toda é quais são os gatilhos, né? Tanto esse gatilho emocional, como o pastor falou, que vem a melancolia, ou às vezes aquele sentimento de nostalgia, né? Quando a gente fala sobre os sentimentos de nostalgia, é a lembrança de alguma coisa que nós vivenciamos que foi bom. E quando eu falo de melancolia, porque muitas vezes aquele momento me remete a um tempo que parece ser triste, não é triste, mas é uma saudade ou algum saudosismo, né, talvez, e alguns sentimentos que a questão toda é como que eu lido com isso, que foi a sua pergunta, né? Tem condição de eu lidar com isso? Tem, né? Eu só preciso entender quais são os sentimentos que estão no meu coração nesse momento. Quando a gente fala no setting terapêutico para a pessoa verbalizar quais são os sentimentos, é para poder até dizer daquilo que às vezes ela traz de tristeza. Por exemplo, o fato de ter se passado um ano, ela ter programado, feito projetos e talvez não ter conquistado. E aí vem aquela musiquinha lembrando que vai chegar o Natal, já parou tudo agora, são as últimas semanas do ano, e tudo aquilo que precisava fazer em 11 meses, não conseguiu, não conquistou, seja por causa da procrastinação, seja por falta de planejamento, e aí outros conquistaram. Então, assim, olha, o que eu vou fazer agora? Qual é a expectativa, né? O recomeço, quando eu falo sobre recomeço, né? E aí eu vou dizer, vamos fazer até aquele trocadilho, final, né? E eu não consegui dar conta, e agora o recomeço para poder dar conta de tudo que vai acontecer ali. Eu preciso fechar o que eu não fiz, ou entender que eu não consegui, e dar continuidade na história mais para frente. Então, são essas as questões que a gente precisa trabalhar nesse tempo, pastor. Muito bem, doutor Aguinaldo, muito bem. Doutor Aguinaldo, assim, o que a gente poderia, né, assim, fazer de alguma forma, né, para tentar fugir disso, fugir desse como que eu posso dizer, desse momento, né, que para algumas pessoas, nesse momento, as pessoas estão vivendo ali o famoso advento, né? A gente está ali, Isso. vivendo o advento, vivendo aquela expectativa do Natal, aquela coisa boa. Tem gente que vai viajar, tem gente que está esperando quem está chegando, né? Às vezes filhos, netos, enfim, parentela, amigos e tal, pessoas que você não vê já há alguns meses, talvez anos e tal, pessoas que estão talvez fora do Brasil, estão vindo, enfim, aquela expectativa de fim de ano, da família estar toda junta e tal. E tem, como a gente já falou aqui, as pessoas que estão sofrendo, né? Ou porque perderam alguém, ou porque um amor partido foi embora, né? Ou um casamento que virou aí uma bagunça e a pessoa teve que abandonar e tal. Mas aí chega o fim de ano. E aí é onde algumas delas querem esquecer isso, querem passar, se desse, como a gente já ouviu assim de algumas pessoas, se desse para tomar um medicamento, sabe? Dormir durante essas 2 semanas aí e acordar só dia 3, 4, 5 de janeiro, né? Tipo, dormir já agora dia 20 e acordar só dia 5 de janeiro, seria bom demais. Mas aí, claro, não pode, não tem como fazer isso. Como que a gente faz? Seria interessante eu conversar de repente com um profissional, tá me fazendo, tá aí tendo acompanhamento terapêutico para que eu não venha de repente me sabotar, me boicotar, que é o que muitas dessas pessoas fazem, né? Elas entram nessa coisa do sofrimento, da deprê, da saudade, ou da raiva porque perdeu, porque foi embora, ou porque deu errado, enfim. E aí elas
às vezes se auto-sabotam, né? Elas querem usar alguma coisa ou querem beber até ficar mesmo, né, esparramado no chão sem que ninguém mais se consiga nem juntá-la daquele chão ali, né, e tal. Então tem essas coisas. E aí eu queria saber do senhor, é interessante fazer de repente uma terapia antes, durante o ano, para a pessoa ir trabalhando esse lugar onde ela se encontra, que é de angústia e de revolta? É interessante, pastor, e não só tudo isso que o pastor falou em relação ao bebê, mas tem aquelas pessoas que vão para dentro de si, eu falo que elas entram para dentro da caverna, e a caverna dela é aquele momento lá dentro do quarto, fica trancada, não quer mais saber de nada. São momentos depressivos, momentos de angústia que vão surgindo. Mas, respondendo a sua pergunta em relação, interessante se conhecer o que a terapia ela traz isso. Essa pergunta foi me feita alguns dias atrás. Uma pessoa falou: olha, você acha que eu preciso de terapia? E eu trouxe uma outra pergunta: o quanto você se conhece? O quanto você sabe quais são os seus gatilhos, quais são as coisas que te deixam mal, te entristecem, ou até mesmo, como o pastor acabou de falar, que você está sempre se sabotando, né? A pessoa, às vezes, ela está, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, chega no final do ano, ela se dá conta que ela não conseguiu, ou que ela começou muita coisa e no final não conseguiu concluir. E aí fica esse mal-estar, essa sensação. E aí é um período de festa, mas aí o que está para aquela pessoa ali é que há um final de ciclo que, mais uma vez, ela não deu conta de si mesma. E aí muitas pessoas acabam usando isso sendo um gatilho para poder ir para a adicção. E a adicção não é só álcool e drogas, pode ser medicamento também, né? E tudo aquilo que é em excesso pode atrapalhar, pode desconstruir toda uma questão social, pessoal, e ele precisa estar atento. Então, o que vale a pena é a pessoa se dedicar a se conhecer. Conhece-te a ti mesma, né? Então, nós vemos assim, ela vai procurar falar quem que é, trabalhar o que tem motivado. E aí, por isso, essa pergunta, né? O que motiva quando a gente chega nesse final de ano? O que motiva, o que está te motivando? O que está quando você ouve e sabe que vai ter aqueles encontros natalícios, aqueles encontros familiares, ou talvez nós vamos encontrar muitas pessoas que preferem se excluir desse momento porque na sua história, e olha aí, na sua história, ela só tem lembranças tristes do que seja o Natal, do que seja a chegada do final de ano, do que traumatizou. E quando você começa a conversar consigo mesmo, né, através de um processo psicoterápico, através da terapia, através de um momento que você está em encontro com um profissional, você vai aprender a lidar com essa circunstância e se preparar para passar por esse momento, sabendo que pode até surgir aquela nostalgia ou aquela tristeza, e você vai poder dizer: olha, eu já vivenciei os natais que seriam assim, e eu posso fazer diferente hoje, posso ter uma história diferente, e eu posso construir e reconstruir, né? Porque a gente sempre fala de planos. Chegou o final de ano, o que eu dei conta? E nada pior para o ser humano, principalmente quando mexe com o orgulho dele, de saber que ele está terminando o ano e ele não conquistou tudo aquilo que ele pensou que faria. Ele se sente um derrotado, ele se sente mal. E como é que ele vai recomeçar? E aí pode isso se tornar gatilhos para que ele tenha uma vivência ruim, né, do Natal. Ao passo que não é esse o problema, né? Muito bem, doutor Guinaldo. E é isso, né? A gente vê muitas pessoas sofrendo com esses momentos, né? E assim, a gente, claro, está falando porque o tempo é oportuno, o momento é oportuno do Natal, mas assim, tem gente que também vive em cima de datas, né? E, enfim, uma data de aniversário, uma data de algum evento, né? De alguma marca, algum evento que marcou a vida, né? Do casamento, do filho, do aniversário de alguém, enfim.
Então, assim, são diversos meios ou motivos, né, que as pessoas têm de se posicionarem, né, e seguir a vida, ou então, às vezes, de se auto-sabotar, né? E é por isso que essa foi uma das revoltas, né, assim, desse colega conversando com a gente, que ele disse que ele tinha raiva, né, do fim de ano por conta disso, porque ele disse que ele via muita gente voltar atrás de coisas que estavam lutando para abandonar, e quando chegava no fim de ano elas não conseguiam e voltavam atrás justamente por conta dessa expectativa ou perspectiva que era gerado todo fim de ano no meio da família, enfim, né? Mas, doutor Aguinaldo, assim, e para as famílias, né, que percebem esse tipo de sofrimento com alguém, o que o senhor aconselha a fazer? Primeiramente, e aí eu vou trazer essa sua fala sobre essa raiva, né, que esse seu amigo sentia. E aí, quando você me fala isso, quando o pastor está falando, eu aqui vou pensando da seguinte forma: por que essa raiva? O que motiva essa raiva? É só ver o outro recair? Ou será porque você fez um grande investimento e achou que ia dar certo, que você trabalhou tudo isso e chegou naquele momento, você viu tudo ir embora, né? Porque é o que nós vemos em muitas famílias, principalmente aquele que recai numa adicção, e aí você vai culpar que foi a data festiva. Na realidade, não foi, qualquer motivo poderia levar à recaída, ao gatilho. A realidade é poder lidar com isso. E aí a gente tem a sensação, o sentimento de impotência. Então, possivelmente, digo eu, né? A raiva vem porque a pessoa olha assim: olha, eu investi tanto, eu fiz de tudo, e aí o que deu? Não deu em nada, né? Na realidade, deu sim. Houve um momento em que você viu o outro e ele percebeu que ele tem condição de estar bem. Ele tem condição de se entender o que ele faz, como que ele se auto-sabota, ele mudar isso daí, mudar esse contexto. Mas vamos lembrar, não muda de uma hora para outra. É igual a pessoa que fez projetos durante o ano todo, e aí ele contando: olha, eu tenho 12 meses para poder dar conta. Mas ele não fez aquele checklist do dia a dia, o que ele estava conquistando, ou outras intercorrências surgiram, que é normal poder acontecer, e essa pessoa se perdeu naquele momento do seu projeto. E ela vai chegar naquele final e não vai conseguir. E quando aí você olha, e eu gosto de lembrar disso, até mesmo estou trazendo a memória aqui, uma fala de muitas pessoas falarem. Eu lembro da minha infância, eu lembro da juventude, que alguém chegava e falava: olha, eu não gosto de Natal. E a minha pergunta é: por que você não gosta de Natal? Porque o seu Natal foi difícil, o meu também foi, né? Cada pessoa tem uma forma diferente. Tem pessoas que aguardam o Natal ansiosamente porque vai ter presente, porque vai ter várias outras circunstâncias, vai ver um familiar querido, ele vai vivenciar outro, e ele se decepciona em algum momento que não aconteceu aquilo que era a expectativa dele. Então eu preciso estar atento que o que é o mês de dezembro para mim? Como é que eu entro nesse mês? Eu estou entrando ali arrastado, cansado por causa do trabalho, fadigado, querendo que o ano acabe logo. Então, por que eu não busquei trabalhar a minha pessoa, o meu ser, para poder dar conta e chegar bem, trabalhar tudo isso daí? Então, a terapia ela vai te ajudar, me ajuda muito, né? Em você poder trabalhar esses nortes, reconfigurar, ressignificar a sua história, e a gente precisa vivenciar isso. Então, tem como? Tem sim. É possível? É. Agora, todos vão conseguir? Nem todos. Eu só preciso saber qual é como eu me auto-saboto. Então, para isso, eu preciso me conhecer e preciso entender quais são os gatilhos que podem me tirar do eixo e me fazer voltar para uma adicção. Eu consigo perceber, doutor Aguinaldo, quando alguém está assim, eu consigo, de repente, intervir ou tentar intervir quando eu percebo que alguém está
nesse processo de autossabotagem, justamente porque tem uma decepção, tem algo, né? Olha, que coisa... Me responde essa pergunta e eu vou te contar algo que aconteceu, inclusive, coincidentemente, hoje comigo. Ok. Deixa eu entender a pergunta. Se eu tenho como intervir... Não, eu falo assim, uma pessoa, por exemplo, vamos dizer que eu conheço alguém que eu percebo que ela está se auto-sabotando por algo que aconteceu na vida dela. Aí euzinho da Costa aqui, né? De repente eu gostaria muito de ajudar aquela pessoa. Eu consigo? Eu tenho como, de alguma forma, ajudá-la? Então, para que eu possa ajudá-la, eu preciso estar, primeiramente, atento quem é essa pessoa, como ela está nesse processo e saber como eu estou nesse processo, né? Porque muitas vezes, e aí a gente olha a questão, assim, todos que estão à volta são peças fundamentais. A rede de amigo, rede de amizade, rede do que a pessoa tem de confiança, ajuda muito. Tem pessoas que vão conseguir e falar para ele o que ele está percebendo, né? Mas o mais importante é que a própria pessoa se perceba. Ela entenda que, olha, aquele ali eu estou me auto-sabotando nisso daqui. Eu vou fazer o meu regime do ano, né? Eu estou ali para fazer, começar a preparar, mas aí chega naquele momento de festa, não, eu tenho que, depois eu vou compensar, e nunca consegue compensar, porque aí daqui a pouco ele não consegue, aí vai falar, já não consegui mesmo, deixa, depois que virar o ano eu volto de novo. Aí vem aquele arrependimento, vem aquela angústia, porque não deu conta. Então tem como? Tem, desde que você consiga levar a própria pessoa entender e se ver nesse processo de autossabotagem. Sim, muito bem. Hoje eu tive uma experiência e coincidiu até mesmo com o nosso bate-papo, que agora o senhor falando, eu lembrei, né, desse bate-papo aqui que eu tive com uma pessoa hoje. Na verdade eu encontrei ali uma pessoa, morador de rua, né? E conversando com esta pessoa, eu percebi ela muito articulada, fala muito bem, inclusive exatamente também na questão da conjugação, né, de verbos e tal. O cara é muito, muito, muito articulado, mas é um morador de rua, e ele falou o seguinte, que ele decidiu ser morador de rua, né? E aí eu perguntei para ele, aí ele falou que ele era um missionário, né, e que estava aí afastado, missionário de uma igreja pequena aqui em Brasília, melhor, de uma igreja independente, que ela não é tão pequena assim, de uma igreja independente aqui em Brasília e tal. E ele falou que ele decidiu ser morador de rua e tal, mas que ele iria voltar para os pés do Senhor, que ele ia voltar a servir ao Senhor, ele ia voltar a ser um missionário e tal, mas ele precisava perdoar uma pessoa. E aí eu peguei e falei para ele, eu falei, mas cara, mas você acha que vale a pena você estar, né, nesse sofrimento? Porque eu percebi que ele é usuário também, né, usuário pelo que eu percebi, de crack, né, porque tinha um outro parceiro com ele e esse parceiro passou para ele um cachimbinho, né, que eu até comentei com a minha esposa, eu falei, rapaz, o diabo é tão sujo que já criou até um cachimbinho, um cachimbinho assim, e um cachimbinho, rapaz, um negócio todo cromadinho, sabe, uma coisa bonitinha, o trem já, eles criaram o negócio pra terminar de lascar com a vida de quem já tá na rua, né, e os caras usavam lata, ele tinha uma dificuldade para eles poderem usar, né, usava lata de refrigerante, eles faziam um monte de, mas agora não, já tem um negocinho industrializado, bonitinho, bem, né, para os caras usarem o raio da pedra do crack, né? E eu vi ele com isso. E aí eu tentei, né, me aprofundar mais nesse bate-papo com ele. Aí ele falou que a sogra dele, no momento que ele mais precisou, a sogra pegou ele e despachou ele na rodoviária e tal, e abandonou ele lá e tal. E ele falou que ele é muito magoado com a sogra, e a sogra era uma das líderes da igreja, e enfim, ele estava muito decepcionado e tal, isso já tem mais de um ano e tal.
E aí eu fui conversando com ele, eu falei, cara, mas assim, até quando você vai servir a tua sogra, né? Eu perguntei pra ele, até quando você vai servir a tua sogra? Ele me arregalou o olho e ficou me olhando assim, aí eu falei, você tá servindo a tua sogra, cara, eu acho que... Aí ele falou, não, eu não tô, não, eu sirvo a Deus. Eu falei, não, eu acho que não, eu acho que você tá vendo aí, ó, você de fato você não se posiciona diante de Deus, justamente por quê? Porque você tem uma mágoa com a tua sogra. Então, assim, tudo que você bota de mais importante na tua vida, né? Você está tirando Deus do altar e colocando aquilo que é mais importante. Então, na verdade, o ídolo da tua vida é tua sogra, cara, que você está aí nessa mágoa todinha e tal. Mas por conta dessa história toda, aí olha só o que é que o cara está fazendo. Ele está se sabotando. Né? E pelo que aí ele falou que ele é pintor, ele é pedreiro, ele falou que se ele pegar uma casa ele só não faz a parte elétrica, mas ele entrega na chave, né? Tem 34 anos e um cara forte assim, sabe? Cara forte mesmo e tal, não é aquele cara magro ou coisa, não, um cara forte, um bração, parece assim de quem tá os bombas de academia vão ficar com inveja do cara. E aí eu conversando com ele agora, né, coincidentemente com esse bate-papo aqui, eu vi exatamente isso. Percebo que ele está se auto-sabotando porque não consegue perdoar alguém que era como uma serva de Deus na terra, era para ter lhe ajudado, era para ter lhe amparado, e ela o abandonou, né? E ele é revoltado com isso. Aí com isso ele perdeu o casamento de uma pessoa que ele disse para mim que ele ama até hoje, né? Que ele se entregou para essa pessoa e tal, não sei o quê. Enfim, um poço de mágoa, e por conta disso ele decidiu morar na rua. Tipo assim, para tentar de alguma forma dar algum recado para esse povo todo dele lá, né? Que o abandonou, né? Então, quer dizer, olha que ponto uma pessoa chega, né? De raiva, como é que eu posso? De rancor, né? Para tentar falar para outro ou para outras pessoas que é a forma de ele protestar. Ele vai ali morrer aos poucos, né, para protestar contra aquilo que fizeram com ele. Olha que coisa terrível, doutor Aguinaldo. Então assim, e hoje tem um monte de gente que, se não está nesse nível, está querendo entrar para que a coisa comece a aumentar. É isso mesmo, doutor Aguinaldo? É interessante a gente pensar nisso, pastor Elber, porque assim, a minha pergunta que vem todo o tempo, qual é o ganho que ele está tendo? Né? Porque a realidade o ser humano decepciona o ser humano. A gente sabe, nós somos seres humanos. E aí nós vamos decepcionar um ao outro. Agora, sempre o outro que é culpado, é o outro que não soube cuidar, é o outro que não está fazendo, ou sou eu? Né? Uhum. O que eu queria do outro que eu não tive e agora eu quero protestar de outra forma para mostrar que eu sei que eu quero? E, na realidade, está sendo escravo da dicção dele. Né? Tem toda uma fala bonita, tem toda uma fala aparentemente estruturada, tem toda uma fala que parece ser coerente, tá? Mas quantas pessoas não vivenciam isso? Né? Ao longo da história, quantos que vão falar assim, foi meu pai que não deixou isso, não deixou herança para mim, foi meu pai que não fez aquilo, porque eu não fui amado, e o quanto você está se investindo nisso daí, né? Aí a pessoa está se sabotando, está se machucando e acha que o outro que vai ter que responder positivamente, ir lá buscar e mudar a história, ou ele mesmo tem que vivenciar isso. Então foi importante a sua fala com ele em relação à sogra, já que ele estava falando, mas e o quanto ele também não está fazendo para magoar o outro, né? Então, ele que precisa se ouvir, estar atento e não jogar a culpa à questão do perdão. Ele pode escolher perdoar ou não. E aí, qual é a escolha que ele está fazendo nesse momento? E uma das questões, já que a gente está falando sobre final de ano e recomeço, tem muitas pessoas neste mundo que estão terminando o ano com um peso na consciência, um peso no coração, porque não conseguiu resolver uma questão que ele tinha que chegar e falar para o outro, olha, eu não gostei, não consigo lidar com essa circunstância, porque você fez isso
e não me agrada, mas vamos parar por aqui e tocar minha vida sem que eu te prejudique, sem que você me prejudique, né? E às vezes a gente não consegue vivenciar isso daí. É o conseguir verbalizar, conseguir falar aquilo que está angustiando. Agora, a gente encontra pessoas também que chegam no período de festa, de Natal, que tem uma diferença muito grande lá no passado e que está, ao invés de ressignificar a sua história para melhor, ela fica, quando esbarra naquelas mesmas questões, chegou a data, eu não tive isso, e começa a ficar queixoso e não consegue sair daquele ciclo. Levou o ano todo, o mês de final de ano, início de ano é terrível, como o pastor falou, às vezes ele queria dormir e acordar lá no outro ano. Vai mudar alguma coisa? Não. Ele precisa então saber qual é o gatilho, o que traz angústia, quais são as dificuldades, e vamos trabalhar isso daí para poder mudar a história da agora para frente. Muito bem, e é isso, nós estamos aqui conversando com o Dr. Eginaldo Pinheiro, no nosso No Divã da Rede, que acontece toda quinta-feira, né? Para você que está aí ouvindo a Rede 316 e quiser também fazer aí uma pergunta ou algum comentário, 11 9 3003 0316, esse é o nosso WhatsApp. Se você estiver ouvindo a gente pelo aplicativo, lá no aplicativo tem o ícone do WhatsApp, é só você clicar lá e mandar a tua pergunta, mandar o teu comentário, e a gente vai estar passando para o Dr. Eginaldo, e no próximo programa ele vai estar repetindo. O próximo programa que acontece na quinta-feira que vem, permitindo Deus, a partir das 10 da manhã, aqui no Divã da Rede 316, a gente vai estar com esse quadro dentro do nosso Bom Dia Rede, tá bom? Bom, doutor Eginaldo, então é isso, a gente, fim de ano, tem, né, toda essa expectativa de muita gente, expectativa também de virada de ano, né, de vida nova. E aí aquelas pessoas, doutor Eginaldo, que assim estão aí de novo fazendo plano para o fim de ano, para mudar, né, para que haja as mudanças no ano que vem e tal, e também por conta, né, dessa ansiedade, elas também não percebem que estão saindo do controle, no sentido de que tentar, né, vamos dizer assim, ter um domínio sobre o futuro que não tem, e acaba tendo uma ansiedade exacerbada, uma ansiedade descontrolada. O que dizer para essas pessoas? Porque tem aquele que diz, eu vou mudar de vida, e isso ele já vem fazendo já há algum tempo, né? E não está dando certo. Ainda não conseguiu, né? É interessante o que fazer, que essas pessoas precisam, então, conhecer o que está sendo para ela esse final de ano, né? O que é final. Por isso, um mês, né? Mês de dezembro, último mês do ano, tem 31 dias, né? Sendo que quando chega a partir do dia 20, o povo já está não querendo fazer mais nada, né? Já está acabando, e ele só vai se dar conta que está no final, que o final do ano chegou, por causa das coisas que precisam ser resolvidas de último momento para a ceia de Natal, né? Então, o que é essa data? E aí é que a pessoa se desperta. E aí eu pergunto para você que está conosco nesta aí, manda sua colaboração aí, pode falar, o que é para você, por exemplo, final ou recomeço? Se eu digo que é final, né, é final de quê? E final pode ser o final de um planejamento que eu fiz, como o pastor acabou de comentar mesmo, né, eu fiz o planejamento e posso dizer assim, olha, estou conseguindo concluir não tudo que eu planejei, que talvez eu tenha feito metas que são elevadas demais, mas estou concluindo e até o dia 31 pretendo terminar tais e tais coisas que eu fiz no meu planejamento, né? Porque a ansiedade vem quando eu tenho uma preocupação daquilo que poderá acontecer. E se eu não tenho um planejamento, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu posso planejar. Posso lidar. E se eu não conseguir realizar, e agora fica uma dica para os que estão terminando o ano ali, já começaram a pensar sobre aquilo que não conseguiu conquistar, a realidade é avaliar o que você não conseguiu. Quais foram as motivações? Houve nesse período algo que
você vivenciou e foi sabotado por isso, ou se auto-sabotou, houve questões externas da sociedade, ou foi que você colocou um plano muito elevado e realmente você viu que não ia conseguir, e está percebendo isso, ou você mesmo deixou de correr atrás, de trabalhar, de investir nisso que você preparou. E aí, se isso é final, o que é um final? Um final geralmente é aquele momento em que eu concluo algo e vou iniciar o novo, né? O recomeço eu preciso fechar então aquilo que eu não consegui fazer, dar conta que eu não consegui, reconhecer que foi falha minha, que eu preciso então mudar essa história, ressignificar, pedir ajuda, se for o caso, pedir ajuda para poder fazer um planejamento, ter aquele momento de prestação de contas, porque uma das coisas interessantes, pastor, que no setting terapêutico acaba sendo um momento também de prestação de conta, que a pessoa tem que dar conta, prestando conta para si mesmo, daquilo que ela conseguiu elaborar, fazer e de quem é ela nesse mundo. Então, o dezembro ele pode ser um final de um ciclo, e um ciclo muito bom, e o início de um novo quando chegar janeiro. Mas pode também ser um final em que haja algumas frustrações. Como é que eu vou lidar com ela? Eu preciso, então, me fortalecer, preciso trabalhar e saber que as frustrações virão e eu preciso aprender a lidar com as frustrações do dia a dia também, pastor. Muito bem, doutor Aguinaldo. E é isso, né? A gente tem tantas pessoas que também, né, se sente frustrado no fim de ano, porque de repente o ano acabou e aí ela não deu certo nada do que ela planejou, ou parte daquilo que ela planejou, e a pessoa fica também frustrada, né? E eu já ouvi algumas queixas, doutor Aguinaldo, de pessoas que às vezes ficam meio nervosa, explosiva, né? Também na questão de fim de ano, né? Justamente porque de repente, sei lá, planejou uma viagem, planejou uma compra, adquirir um bem ou alguma coisa nesse sentido e não conseguiu, ou até mesmo dívidas que acumularam, e aí a pessoa ela se tornou uma pessoa agressiva, né? Assim, com palavras, explosiva e tal. Isso é normal? A ansiedade está ali, né? Uhum. Às vezes a própria dificuldade de lidar com a frustração. E aí a pessoa que tem que perguntar o seguinte, o outro, aquele que está próximo, ele tem culpa daquilo que eu não soube administrar? Então é justo essa pessoa receber essa enxurrada de mau humor, de palavras ríspidas, de momentos de aborrecimento, porque eu não consegui dar conta daquilo que eu deveria ter trabalhado e planejado? E aquilo que eu planejei, por que eu não dei conta? E aí são os momentos que a gente precisa dar atenção, porque o que seria algo normal ou dentro de uma normalidade? É você poder vivenciar a alegria daquilo que você conquistou. Agora, o outro não tem culpa, e muitas vezes, e aí eu falo isso dentro da família, às vezes descarrega na esposa, no esposo, no filho, né? Mas ao longo do tempo não foi trabalhando, se programando. Por quê? As intercorrências surgem. Pode acontecer uma enfermidade, pode acontecer um imprevisto, algo que você tenha que desembolsar um custo, e ali você vai ter que avaliar, olha, eu tentei isso aqui, eu até cheguei aqui, mas não deu. Eu vou ter que dar conta de outros detalhes. Me faz lembrar, desculpe, pastor, eu citar aqui, lembrar aquele momento em que o senhor saiu, estava passando, a pessoa saiu da garagem e bateu no seu carro. Olha só quanto gasto, quanta coisa, mesmo que a pessoa ajudasse em alguma coisa, mas quantos prejuízos você teve que vivenciar. Né? Imagine isso quando está acontecendo próximo do Natal. Meu Deus. Pessoa preparando. Então são as coisas, as frustrações que às vezes surgem, a gente é pego de surpresa e eu preciso lidar com isso. Até então eu preciso observar o outro, na minha ansiedade, se eu estou ansioso por alguma coisa, o outro tem culpa disso? Não.
Então eu preciso aprender a lidar com esse momento para poder ter uma resposta melhor. Senão, depois eu vou ter que pedir perdão, vou ter que procurar reconciliar. E o Natal, por sua vez, agora voltando da questão natalícia, é algo que eu vejo assim, muito interessante, porque todos, quando chegam, em uma grande maioria, né, se tiver algumas exceções, mas quando chega esse período de festa natalícia, do Natal, todo mundo fala que é hora de se abraçar, de perdoar, mas depois volta o mesmo ciclo de contendas, de dificuldades e de aborrecimentos. Então, o que precisa saber é o outro ou sou eu? E se o outro, eu posso evitar que o outro está falando ou não? Né? Como que eu quero lidar com tudo isso? E muitas vezes são esses finais de tempos, de ano, de ciclos que vão machucando muitas pessoas. É verdade. E assim, e com isso, né, doutor Guinaldo, famílias sofrem, né? Porque percebe o sofrimento daquela pessoa, né? Pelas suas frustrações e acabam também criando barreiras, né? Porque também, além da família sofrer, ela também vai querer se proteger, né? Então, Sim. e como é que ela vai se proteger? Às vezes não querendo mais conversar só o necessário, né? Sabendo que tudo que ela vai falar, o cara já vem com 3, 4 pedras na mão, né? Então, assim, e aí é onde começam a surgir barreiras, né? Entre pais e filhos, cônjuges, né? A família e a parentela, né? Que às vezes também o camarada, né? Ou a camarada é tolerância zero com a parentela, porque acha que a parentela tem a obrigação de o ajudar por conta de alguma coisa que aconteceu na vida dela. Então, assim, é uma série de situações, né, que, enfim, pode gerar um prejuízo gigante amanhã por conta, talvez, de algo que eu tô achando que aconteceu, que eu não tô achando que não tem mais solução, né? E sendo que às vezes, em vez de eu estar focando na solução, eu tô focando no estrago, né? E eu acho que tem uma diferença bem grande sobre uma coisa e a outra, né, doutor Guinaldo? Sim, e eu preciso estar atento sobre o que seria a solução ou a melhor resposta para esse tempo, né? Para esse meu caso. E aí, como o pastor falou, preciso estar bem atento, tenho que reconhecer e fugir dessa questão de ficar jogando para o outro. O homem precisa, né? A pessoa precisa se responsabilizar por suas respostas, aquela que ela dá ao mundo. Haja visto o exemplo que o pastor passou agora há pouco, né, sobre a pessoa que está lá na adicção e como uma forma de protesto. É uma forma de protesto ou ela está tendo um ganho, um benefício de satisfazer os seus desejos, os seus impulsos, né? Muitas vezes nós vamos lidar, e a vida ela é difícil por causa disso também, né, a gente sabe, porque ela tem os nãos. E os não são os limites que são colocados para que eu possa viver bem. Então, um término de ano, por exemplo, você não vai conseguir, por mais que a gente ouça, né, algumas pessoas, e foi essa vivência que percebemos, por causa da pandemia, parece que o ano nunca vira, acontece as mesmas coisas, continua, mas agora que tudo parece que está dentro de uma normalidade, a gente vai chegar num novo ano, um ano de 2023. Quais são as expectativas? Mas o que eu consegui fechar e falar assim, olha, até aqui eu consegui, que bom, eu quero celebrar, aproveitar então esse período de festa para me alegrar, porque eu consegui conquistar pelo menos um terço daquilo que eu planejei. E eu quero agora avançar mais. Seja o estudo, seja um trabalho, uma reconquista de emprego, né? Tudo isso porque quando eu falo a reconquista de emprego, tem muitas pessoas que saíram de um padrão de emprego, do que trabalhava e de salário, mas hoje estão felizes porque estão empregadas com um padrão menor, mas ela está recomeçando. Ela reconheceu ali e falou, olha, eu no momento que tem e é possível, eu preciso, eu vou agora abraçar e vou recomeçar e vou trabalhar. E tem muitas pessoas que estão felizes recomeçando, mesmo sendo um final de ano, né? Mas para ela não foi final da vida, está sendo um final de um ciclo, recomeço de outro, ou o começo de um novo ciclo. Então, o lidar com as emoções, ela é muito importante, pastor.
lidar com esse autoconhecimento. O que eu posso fazer? Eu não estou satisfeito com esse detalhe da minha vida, né? Com a minha forma de lidar com a perda, com a frustração. Então, como que eu posso, a partir de hoje, exercitar um recomeço, uma diferença, lidar com isso e entender que todos nós vamos ser frustrados um dia, vamos passar por dificuldades e podemos, então, mudar essa história. Muito bem. É o tal do equilíbrio, né, doutor Aguinaldo? A gente buscar esse equilíbrio, né? Que eu acho que é o que é fundamental, né? Para justamente quando vier ali a tempestade, o vento, né? Algo que você não esperava, você ter o equilíbrio para tentar puxar a respiração e tentar reorganizar aquilo que de repente saiu do lugar, né? Bom, e outro detalhe, professor, ainda tirar lição daquilo que você vivenciou. Que o mais difícil para muitas pessoas é poder parar e olhar assim, olha, o que eu tiro de lição, o que eu tiro de positivo que eu conquistei, mas o que eu também tiro de alerta, de cuidado para não poder reproduzir ou voltar a fazer as mesmas coisas. Preciso estar atento. Tem um colega que ele gosta muito de brincar quando ele lembra de alguma música, música secular mesmo, né? Que traz ali, tem alguma mensagem dentro da música que coincide com o momento, né? Aí ele fala assim, irmão, você lembra daquele hino? Aí fala, que hino? Aí ele vem com a música secular, né? Então, virou um hino pra ele. Aí ele fala assim, lembra daquele hino? E qual hino? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Então, é mais ou menos isso, né? A pessoa, dentro da situação, tem que, depois do pseudo-tombo que ela talvez tenha levado, tem que levantar, né? Sacudir a poeira e agora, meu irmão, tirar a lição que é dar a volta por cima e as pessoas vão olhar e vão dizer, olha só, né? Conseguiu se levantar e ainda tá bonito na foto. E isso aí que é o mais importante, né? E muitas vezes você vai se levantar pedindo ajuda, sim, né? Alguém te dê a mão e te levante, fala, me ajude aqui, vamos caminhar, vamos ver o que é possível. E é onde entra os dois lados desse nosso bate-papo, pastor. É o fato de que muitas pessoas acabam se achando depreciado, entristecido, porque o outro não alcançou aquilo que ele tinha criado como expectativa para ela, né? Então eu preciso saber o seguinte, eu tenho que ter as expectativas para o que eu tenho de projeto. Agora, se depende do outro, se o outro está envolvido nessa história, seja o meu cônjuge, seja meus filhos, seja um amigo ou alguém ali, eu tenho que entender que ele também, embora convidado para participar dessa história, ele também tem a sua história, a sua forma de pensar, e ele vai reagir e agir de acordo com aquilo que ele tem pensado. Então, eu preciso estar bem atento para que eu não me machuque pensando que sou eu que estou errado. Isso aí. Eu fiquei agora até curioso com a letra da música, né, de Beth Carvalho, né? Essa música, a música de Beth Carvalho, eu fiquei curioso com a letra dela agora aqui, que a gente só lembra dessa parte, né? Mas assim, é interessante, a música é bem interessante, ela está dizendo assim, ó, lá no finalzinho, né? Cadê? Dar a volta por cima eu dei, quero ver quem dava, aí o homem de moral não fica no chão, né? Olha só, nem quer que mulher lhe venha dar a mão, reconheça a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, assim, interessante. Acho que vale muito a pena a gente buscar o equilíbrio, né? Buscar esse equilíbrio, porque o próprio Senhor Jesus, ele falou que o mundo jaz no maligno, mas ele venceu o mundo e venceu com certeza através, né, de quem era Jesus, né? Então é equilíbrio mesmo e não tem para onde correr.
Bom, doutor Ignaldo, nós já estamos há mais de uma hora, ou melhor, quase uma hora, né, no nosso bate-papo aqui. Estamos há quase uma hora no nosso bate-papo aqui. O senhor tem mais alguma coisa para acrescentar sobre o nosso assunto de hoje? Vou lembrar justamente isso. Meu amigo, você que está, e minha amiga que está ouvindo, que está participando nesse momento, pode mandar sua contribuição, o que você tem pensado, o que é o final de ano para você, ou seja, dezembro, o que é para você, final ou recomeço? Ou então você pode até dizer o seguinte: para mim é o final de um ciclo, né, que terminou e eu estou conseguindo acabar bem, ou eu não conquistei, mas vai ser um começo de uma nova história, porque quando eu olho o final, né, em uma corrida, eu gosto muito, pastor, quando a gente chega no final quando a gente chega no final de ano, eu lembro na minha adolescência, eu ficava curioso por causa da corrida de São Silvestre. Porque eu sempre pensava que a corrida de São Silvestre ela começava por volta ali de, vamos supor, primeiro que eu não lembrava quanto que era maratona, eu não sabia, né, das quilometragens. E para mim ela começava no horário em que só terminava na virada do ano, né? Então eu entendia que todo mundo falava, eu sempre dormia, né? Acordava com os fogos lá e depois os resultados, quem ganhou São Silvestre, quem não ganhou, e aquilo para mim marcava. Algumas coisas marcavam, era essa música, essa questão da corrida, uma música, né, do novo dia, novo tempo, e assim, eu ficava naquilo assim, não tem nada de novo, porque eu acordava no outro dia, era a mesma coisa, era feriado, né, e do feriado, depois no outro dia tinha que trabalhar, e eu, desde a infância, aquela coisa toda, não tinha muito sentido. A questão toda é qual é o sentido que você está dando para a sua vida, né? E qual é o sentido que chegou dezembro, terminou um ano, você terminou um ano com mais experiência, quais são as experiências que você conseguiu que você vai usar para o próximo ano? Então, no meu caso, eu posso falar para mim, é um término de um ciclo, é um término de um momento que eu tenho vivenciado, um novo que vai iniciar e que eu tenho projetos. Alguns vão ser projetos que eu vou repetir, porque eu não conquistei. Outros eu vou criar, né? Ou reformular. Mas a realidade é que é um ciclo que vai se acompanhando. Então, para você que está nos ouvindo, para você que está participando nesse instante, como é que estão as suas emoções? Porque aí eu preciso lidar com as minhas frustrações de não ter conseguido e com as perspectivas de um próximo futuro, sem deixar a ansiedade bater, pastor. Sem deixar a ansiedade bater, porque às vezes fica muito ansioso e aí piora tudinho, ou fica depressivo porque fica decepcionado consigo mesmo de não ter conquistado. E deixa de sonhar. O homem não pode parar de sonhar, ele precisa ter sonhos que o leve para frente, que o leve para conquistar, para se alegrar, ainda que seja o conquistar de estar perto de alguém, de poder estar conversando, poder estar se relacionando. Isso é muito importante. É isso aí. E também a pessoa também não pode agora querer botar culpa, né? Talvez de algo que aconteceu ou algo que não aconteceu, que você achou que iria acontecer, querer colocar a culpa em alguém, né? Que acho que o primeiro culpado sou eu, né? É eu que talvez fui incapaz, ou até mesmo incompetente, se for o caso, né? Para realizar tal coisa sobre a minha vida, aquilo que, né? Então, assim, lembre-se disso, não vai culpar a tua esposa, tua avó, tua sogra, né? Cachorro, papagaio, né? Então, porque o treino aconteceu e aí depois você vai querer agora maltratá-los ou então ficar de mal com eles porque não te ajudaram, né? E tal. E ainda vai cantar o hino da vingança ainda. Você lembra qual é o hino da vingança, né, doutor Ignaldo? Então... Que não me ajudou, né? Exatamente. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, né? Quando me vê na bênção vão se arrepender e tal, então esse negócio aí não é de Deus, não. Não ficar na autocomiseração também não, pastor. Isso. Né? Coitado de mim, eu não consigo, eu não vou fazer. O céus, o azar, né? É isso aí. A realidade é pensar, olha, estamos fechando o ano, eu posso fazer o levantamento, avaliar e falar, olha, o que deu certo, o que não deu, eu posso estar cansado. E aí entra o detalhe que se eu me afadiguei demais, porque eu gastei muita energia em alguma coisa, eu preciso então aprender a começar a fazer aquela corrida de maratona mesmo, né? Saber fazer a caminhada, saber me equilibrar, como foi a palavra que foi dado bem, assim, o autoconhecimento ele é importante para que eu possa viver um equilíbrio que seja
dentro de um momento satisfatório e possa continuar a história fazendo um novo momento desse novo ano que possa estar chegando, que está chegando, né? Pode não, que ele vai chegar. Uma certeza nós temos. Se eu vou estar lá, eu não sei, mas que eu sei que ele está chegando, vai. E aí eu já vou me preparando para esse novo tempo. Maravilha. Doutor Aguinaldo, eu quero agradecer mais uma vez a tua participação aqui com a gente, esse bate-papo mais uma vez com os nossos ouvintes, né? E como a gente falou, se você quiser mandar tua pergunta e comentário, 11 9 3003 0316, só você mandar. No próximo programa o doutor Aguinaldo vai estar aqui respondendo ou, claro, comentando aquilo que você tem a enviar pra gente, tá bom? Obrigado, querido. Deus te abençoe. Feliz Natal, boas festas aí, né? Que Deus continue abençoando o senhor e toda a família. Um abraço aí em todos e quinta-feira que vem, permitindo Deus, estaremos de volta com o último quadro, né? O último programa do ano, se Deus quiser. Enfim, férias. O que fazer? Esse vai ser o tema, né? Esse vai ser o tema. Pronto, enfim, férias. O que fazer, meu irmão? Pronto. Aí agora, se você tiver sem dinheiro, sem condições financeiras, o doutor Aguinaldo aí, com certeza, ele vai estar orando por você e você pode, né? Alguma coisa pode acontecer. Sim, vou falar, procure alguma coisa para fazer que vai dar certo. Vai dar certo. Ou não, mas a gente vai conseguindo. Amém. Forte abraço, pastor. Valeu, querido. Bom fim de semana, boas festas aí, Feliz Natal. Deus te abençoe e até lá. Você ouviu Divan na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divan na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.